Olá, estamos aqui novamente com a última unidade, né? Essa última unidade ela vai discutir criticamente os aspectos relacionados à história e condições de alfabetização, analisar criticamente o ensino de leitura e de escrita em contextos reais de prática de letramento escolar específica, compreender o nível das práticas sociais de letramento em sala de aula. Então, essa unidade ela fala basicamente nisso, né, nessas questões mesmo. Eu iniciarei falando para vocês a questão dos programas, né? Os programas que surgiram aqui no Brasil. Um deles é o Brasil Alfabetizado. O Brasil Alfabetizado é um programa que chegou exatamente com o objetivo de alfabetizar pessoas que não tiveram a oportunidade de frequentar a escola. E a maioria dessas pessoas são idosos, né, que vão frequentar esse programa. Só que o que acontece? Nem sempre, ainda hoje, esse programa não funciona da forma que é para funcionar. Por quê? Algumas dessas pessoas que frequentam esses programas, elas não saem alfabetizadas. Foi constatado em pesquisas. Essas pessoas mencionam que conhecem as letras, mas têm dificuldade de juntar as letras para formar palavras. Quer dizer, o indivíduo ele chega até a conhecer o código, mas ele é incapaz em alguns momentos, assinar o seu próprio nome. Então, mas o que acontece? Todos os anos tem que formar as turmas para o programa. Então, aquele indivíduo que estava, por exemplo, na turma de 2016, em 2017 ele já precisa sair, porque outros precisam entrar. Por mais que ele não tenha conseguido adquirir o código da escrita o suficiente para conhecer palavras, né, para produzir pequenos textos, para fazer leitura de pequenos textos. Então, falando para vocês dessa questão das falhas que existem nesses programas governamentais, né? E outros programas, existe um outro programa que veio bem antes do Brasil Alfabetizado, que algumas pessoas de mais idade mencionam, como o Mobral, né? Então, o Mobral foi outro tipo de programa que surgiu para alfabetizar as pessoas, né? Então, eu falo para vocês dessa questão do porquê, o que acontece quando o indivíduo finaliza o ano e não consegue ser alfabetizado. Ele vai ser encaixado exatamente naquele método de analfabeto absoluto. Quer dizer, ele continua com alguns problemas relacionados à leitura e à escrita, mas ele continua inserido no processo de letramento. A maioria deles vai continuar inserido no processo de letramento. Foi isso que observou em pesquisas realizadas em Teresina, em relação a essa questão, né? Que eles têm algumas informações que eles conhecem, são adquiridas no dia a dia, porque essas pessoas elas têm o que a gente chama de conhecimento de mundo. São informações que são internalizadas no dia a dia, ao momento que assiste jornal, que vão assistindo alguns programas, né, interagindo com algumas pessoas no meio social. Essas pessoas vão adquirindo informações de maneira natural. E elas vão internalizando, né, e vão utilizar elas como ações de leitura e escrita em práticas sociais. Falo para vocês daquele filme chamado, um filme que passa, eu corto bem, não consegui lembrar do filme. Não, pode lembrar. Central do Brasil. Não, calma. Agora você vai falar o filme, aí... O filme é Central do Brasil. No filme Central do Brasil, tem uma informação relacionada a essa questão que o indivíduo, ele era analfabeto absoluto, mas ele estava inserido no processo de letramento. Quem assistiu sabe que Fernanda Montenegro ela ficava no espaço social e lá várias pessoas iam até a Fernanda Montenegro. Por quê? Essas pessoas, elas queriam enviar cartas para outras pessoas que moravam distante. E a Fernanda, ela só escrevia essas cartas. Mas todas as informações eram ditadas pelo indivíduo. Quer dizer, o indivíduo produzia o texto, mas como ele desconhecia o código da escrita, Fernanda Montenegro escrevia esses textos. Então, ali naquele filme é um exemplo claro de analfabeto absoluto e pessoas que estão inseridas no processo do letramento. Vivemos em uma sociedade que grande parte das interações sociais dão-se em palavra escrita, a gente sabe disso. Por quê? Falei para vocês das tecnologias de informação. É necessário que as pessoas, elas adquiram informações para saber de que maneira vão utilizar, por exemplo, o celular. E
independente do domínio do código escrito, algumas pessoas conseguem, né? Essas pessoas que não conseguem o código escrito, mas elas são capazes de fazer uma ligação, utilizar o telefone para fazer uma ligação para alguém que está distante. Utiliza o WhatsApp e aí envia uma mensagem através de áudio, né? Então, de alguma maneira, essas pessoas elas estão inseridas no código da leitura escrita enquanto prática. Falo para vocês, pessoal, da questão da importância do ensino de leitura em sala de aula. O ensino de leitura e da escrita deve ser levado em conta como um processo importante na formação de indivíduos críticos, né? Então, eu falo para vocês que a leitura e a escrita, elas precisam andar de mão dadas. Por isso, eu sempre falo para os meus alunos, elas são irmãs. Porque é impossível o indivíduo fazer uma boa produção textual sem colocar a leitura como hábito. Então, trabalhar a leitura e a escrita é fundamental para a formação do indivíduo. Então, o acesso a essas duas modalidades é que faz com que o indivíduo seja capaz de criar informações, de interagir com outras pessoas no dia a dia, né? De fazer conexão entre ideias e formar uma boa produção textual. Né? Então, colocar os alunos para ler, mas quando eu falo de leitura, pessoal, não é leitura mecânica, mas leitura compreensiva. É aquela que eu boto meu aluno para ler e descobrir o que está implícito. O que é que alguns autores falam? Eles não escrevem para eles, mas eles escrevem para o leitor. É responsabilidade do leitor descobrir o que ele deixou escondido ali. Escondido seria o quê? Os implícitos. Né? E os autores, alguns autores, eles deixam pistas textuais, e essas pistas textuais é que são usadas pelo leitor para fazer a descoberta, para fazer essa análise profunda do texto. É dessa forma que eu peço a vocês que trabalhem com os alunos de vocês. Trabalhem com os alunos de vocês o ensino produtivo, né? Que é aquele ensino que eu vou capacitar o meu aluno para produzir conhecimento, transformar ele numa pessoa que é capaz de formar informações críticas acerca de coisas que ele vivencia no dia a dia, né? Então, terminamos por aqui. Gostaria de falar para vocês que não deixem de resolver as atividades que estão expostas na plataforma. São diversas atividades, mas que são importantes que vocês conheçam e façam a leitura e análise todas elas. Não deixe de cumprir os prazos, que vocês sabem que cada atividade dessa ela tem um prazo. E não deixem de cumprir os prazos, façam as atividades de acordo com o prazo que está estabelecido. Desejo a vocês tudo de bom, né, nessa disciplina, que vocês adquiram bastante conhecimento. Espero que o que foi emitido aqui tenha ajudado vocês, tenha contribuído de alguma maneira para enriquecer os conhecimentos de vocês. E eu desejo a vocês bons estudos.